Olá, irmãos, graça e paz. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento para iniciarmos o nosso culto. Nós faremos a leitura do Salmo 77 de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Leiamos. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieta estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita, e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa. Esqueceu-se Deus do ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Senhor, nós queremos te agradecer, porque assim como o Senhor guiou o seu povo no Antigo Testamento, o Senhor continua a nos guiar hoje. A tua forte mão continua a nos sustentar e por isso nós te somos gratos. Mas nós estamos diante de um Deus que é santo e nós somos pecadores. Por isso, Senhor, nós rogamos pelo teu favor. Nos ajuda nesse momento a te adorar de forma agradável, a te engrandecer e a contemplar a tua presença e beleza neste culto. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu ensino e amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares
agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamar, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributar, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito salvar. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Senhor, não existe canção que honre o peso da tua glória. Palavras não podem expressar quão grande é a tua beleza. Tu és incomparável, tu és incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor. Não há pecador além da tua infinita misericórdia. Como posso te agradecer por tão grande amor que tens por mim? Louvemos ao Deus que é incomparável. Tu és incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, 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 Senhor. Nós te amamos. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Ele é tudo que temos. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Erga sua voz e cante tudo que temos. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tu és incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor.
rocha e redentor. Exaltaste o pobre, destronando o nobre. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus, seu Filho nos deu, graça concedeu, vencendo nossas guerras. Nós o rejeitamos, longe caminhamos, procurando reis. Exaltaste o pobre, destronando o nobre. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus soberano, Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Prometido às nações, Verbo vivo se encarnou, viveu aqui, não pecou, puro e perfeito foi. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo. Só tu és, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória
boa notícia do Evangelho. Por sua morte, vida trouxe, o seu sangue deu-nos paz. Um foi digno, foi digno de sacrifício. És o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos, somos filhos, nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, e herdeiros somos do seu reino. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Você pode sentar nesse momento e eu convido a fazer a sua oração de confissão de pecados. Confesse os seus pecados a esse Deus que é santo, mas é misericordioso, gracioso. Senhor, nós o adoramos e louvamos por Tua grandeza e santidade. Pois como disse o salmista no texto que lemos ao início do culto, Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Senhor, Tu és perfeito, puro e poderoso. É a Tua forte mão, Senhor, que nos guia e guarda. Os falsos deuses desse mundo, porém, têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Mesmo assim, sabendo quem Tu és, acabamos dando ouvido aos encantos passageiros desse mundo e pecamos contra Ti. É por esta causa que nós oramos nesse momento em confissão por nossos pecados. Perdoe-nos, Santo Deus, porque damos ouvidos demais ao nosso coração pecaminoso e pouco valorizamos a Tua palavra. Embora o Senhor nos perdoe os pecados,
Em alguns momentos o nosso coração e mente ficam pesados, tristes, e por isso não desfrutamos, Senhor, de paz, da Tua presença, e vivemos com este sentimento pesado de culpa. Por isso nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Livre-nos desse sentimento pecaminoso. Ajuda-nos, Senhor, para que não vivamos dando ouvidos às palavras enganosas de Satanás, mas à Tua palavra que é viva e verdadeira. Ela diz no livro de Hebreus: porei minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. Dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Glória a Deus. O Senhor também diz em Romanos: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, Senhor, nós somos absolvidos da culpa do pecado. Louvado E por seja isso, Senhor, nós temos paz contigo. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar desta paz, desfrutar destas verdades e de comunhão com o Senhor. Nós queremos, Senhor, nos apropriar da Tua palavra e por ela nós somos gratos. Se o Senhor não se revelasse nela, viveríamos eternamente sob a culpa do pecado, mas em Cristo atendemos ao convite que as Escrituras nos fazem. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. É com essa confiança de que, lavados no sangue de Cristo, podemos entrar na Tua presença e ter perdão e paz. É no nome de Cristo que oramos, nosso Redentor. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Meu desejo nesta manhã é que desfrutemos desta paz, que relembremos o poder do Evangelho e que o que vivemos aqui também seja vivido por aqueles que cultuam conosco de casa. Rapidamente eu queria destacar um único aviso que nós temos no nosso boletim, que está no aplicativo da igreja. É um aviso que fala de nossa nova série de mensagens. Como vocês sabem, estamos em uma série de mensagens temáticas que falam do passado. E eu não sei se você é como Sofia, minha filha, mas ela já não aguenta mais sermão temático. Eu estava terminando o sermão ontem, ou sexta-feira, e ela passou e perguntou: pai, o sermão de domingo vai ser temático de novo? Eu disse: vai, filha. Ela: tá bom, pai, ninguém aguenta ficar virando a Bíblia de um lado para o outro. Volte à exposição da palavra, por favor. Bem, eu também gosto muito mais de exposição, irmãos. E em 2 semanas, nós retomaremos a exposição bíblica. Vamos expor o livro do profeta Miqueias. Ainda temos mais um domingo de sermão sobre o passado. Se lhe conforta, domingo próximo, o sermão será baseado em um único texto, vai ajudar. Mas na semana seguinte, nós vamos expor o livro de Miqueias. E por que é que eu estou avisando com 15 dias de antecedência? Para que você também se adiante. Conheça o livro. Leia o livro de Miqueias de uma vez, 7 capítulos. Faça isso essa semana. Conheça suas partes, suas mensagens. Semana que vem, volte ao capítulo 1 e comece a meditar nele. Quem faz isso, desfruta melhor das exposições dominicais. E se não lhe servir muito, para uma coisa já vai lhe ajudar: saber encontrar o livro na Bíblia. É um profeta menor, nem sempre estamos por ali. Então você vai se familiarizando com a localização, com o endereço do texto, certo? Vão fazendo isso, eu estou fazendo a minha parte, esperando que Deus nos visite e nos abençoe poderosamente através da exposição de sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça comigo, fechemos os nossos olhos e falemos com o Senhor outra vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, e por causa de Cristo Jesus, nosso Pai bendito, vez por outra nós nos achegamos a Ti tristes, circunstancialmente tristes, como o salmista que lemos ao início. Ficamos nos perguntando se o Senhor está ouvindo,
se o Senhor está vendo, se o Senhor ainda se lembra de nós. Eu sei que é assim, Senhor, mas ajuda-nos a seguir o salmista no movimento passado. Ele não permaneceu na crise. Se nada lhe enchia o coração de esperança no presente, o salmista se voltou para trás. Se lembrou dos teus poderosos feitos, das tuas obras grandiosas. É o que precisamos fazer, Senhor. Não nascemos em uma pandemia. Coronavírus não é a única coisa que conhecemos. Ao longo dos anos, das décadas, já vivemos o suficiente para dizer que Tu és bom conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a Te louvar por todas as Tuas dádivas. Como igreja, nós queremos Te render graças pela vida dos nossos irmãos Gabriel e Gabriela, que na última segunda-feira receberam das Tuas mãos a pequena Laura. Havia algum receio, e eles estavam preocupados, mas o Senhor os guardou e os abençoou. Nós Te louvamos por isso. Te louvamos também por nossos irmãos Felipe e Gisele, com quem eu estive durante a semana e descobri que eles estavam Te celebrando pelo primeiro ano de seu casamento. Nós Te louvamos por eles, nos alegramos com eles. Que estes Teus servos, que vieram congregar conosco sob a Tua liderança, sigam sendo uma parábola terrena em seu casamento, do casamento celestial que viveremos contigo. Ainda em oração nós pedimos por nossos irmãos que sofrem. Nosso irmão Esdras perdeu o cunhado na última quarta. Nosso irmão Sérgio, diácono da igreja, também perdeu um cunhado na terça passada. Conforta e consola os corações dos nossos irmãos e de seus familiares, e que eles mesmos sejam ministros para consolar os seus. Oramos ainda por nossa irmã Silvana Maciel, Tua serva que tem sido tão útil para tanta gente durante esta pandemia. Mais uma vez foi acometida de uma doença. Ela já passou por outras coisas mais sérias, Senhor. Sustenta nossa irmã, cuida dela, e que neste novo sofrimento ela siga desfrutando de Tua graça sempre presente. E agora que vamos colocar as nossas ofertas diante de Ti, ajuda-nos a fazê-lo com generosidade. O Senhor tem nos dado mais do que precisamos. Ajuda-nos a partilhar com esta igreja, que tanto partilha conosco também. Nós oramos em nome de Cristo e para o louvor da glória dEle. Amém. Vamos colocar diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas enquanto ouvimos mais uma canção. Senhor, és tão belo, Tua majestade enche o céu sem fim. Santo és, Senhor, supremo, exaltado, os céus não podem Te conter, ó meu Deus. Santo és, Senhor. E quando eu vejo Tua glória, me rendo a Ti. Eu me prostro a Ti.
sangue me lavaste ao estou. Como te amo, ó Deus. Ao zombador amaste, bondoso conquistaste-me pra sempre. Como te amo, ó Deus. E quando eu vejo tua graça, me rendo a ti. Cantemos, eu me prostro. Eu me prostro a teus pés. Eu me prostro a teus pés. Eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Eu me prostro. Eu me prostro a teus pés. Eu me prostro a teus pés. Eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Que assim estejamos diante do Senhor nesta manhã, ou neste dia que se chama pelo nome dEle, prostrados aos pés do nosso Redentor. Antes de ouvir o sermão, eu quero convidar os nossos irmãos, presbítero Tiago, sua esposa Aline Lassete, que trazem ao Senhor nesta manhã Sarinha, para consagrá-la a Deus e rogar as bênçãos do Senhor sobre ela. O vovô já está aqui, a postos. Enquanto eu cantava e adorava o Senhor com vocês, e ouvia Tiaguinho cantando, eu louvava a Deus por perceber que esta pode ser a terceira geração de crentes cantores para o louvor da glória do Senhor. Jovens, pensem nisso. Casem bem para a glória de Deus. Unam a sua família ou as suas famílias a outras famílias piedosas, para que os filhos de vocês cresçam em ambientes piedosos para a glória do Senhor. É o que nós temos aqui. A mãe do presbítero Tiago cantava aqui. Hoje o presbítero Tiago canta aqui. Em alguns anos será a filha dele, a filha de Aline. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos batizar Sarinha, que não para de me encarar. Foi só eu falar que ela virou a cara. Mas antes disso, eu preciso fazer algumas perguntas aos nossos irmãos diante de Deus e da congregação. Presbítero Tiago e Aline, vocês creem em um único Deus que existe eternamente em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo? Se apresentam nesta manhã como pobres pecadores, carentes e dependentes da graça de Deus para tudo. Creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus de capa a capa, nossa única regra de fé e prática. Prometem ao Senhor e diante desta congregação que vocês vão fazer de tudo
para educar Sarinha nos caminhos e no temor do Senhor. Então, mediante estas respostas e cumprindo o que prescreve a palavra de Deus, irmãos, nós vamos dar a Sara o sinal e o selo da aliança que Deus tem conosco. Se em outras igrejas as crianças ficam de fora, eu louvo a Deus, porque já a essa idade, Sara pode ser chamada de membro da família da fé. Vamos fazer isso? Sarinha, como pastor da tua casa, ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos amém. Amém. Ela não chorou. A partir de hoje ela vai dormir melhor. É uma das bênçãos do batismo. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te render graças por este momento solene e tão significativo que nós fizemos em tua presença. Os pais de Sarinha cumprem a tua palavra. Vem ao teu altar para consagrá-la a ti e para rogar a tua bênção. Eles são obedientes, mas também são realistas. Sozinhos, eles não podem. Eles precisam da tua assistência. E que graça é a tua, Senhor. Não apenas recebemos no batismo o sinal e selo da aliança, para que assim sejamos introduzidos como membros no corpo visível de Cristo. Nós recebemos a tua promessa de que o Senhor será conosco e nos ajudará em todo o tempo. Dá que assim seja na família destes queridos irmãos, e que no tempo oportuno Sara volte a este altar para professar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por todas as tuas dádivas e por esta também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. E a você também, Sarinha. Agora, irmãos, nós vamos à palavra de Deus. E eu quero convidá-los ao Salmo de número 34. Salmo de número 34, nós vamos ler um único verso deste salmo para conversar. Irmão Cleirinaldo, na última terça, na nossa reunião de avaliação, um jovem me perguntou por que é que num sermão temático eu uso um texto para começar e depois eu não discorro sobre ele. Eles poderiam ter conversado com você, meu irmão. Mas para explicar, gente, um sermão temático nós precisamos de um texto base que prove uma única coisa, que a ideia do pregador não é original, que a ideia do sermão é bíblica. Então este texto que eu uso ao início, num sermão temático, serve para isso, para provar que o que eu estou propondo tem fundamentação bíblica. É verdade, eu não vou argumentar tanto sobre o texto, mas ele serve para isso. Depois nós vamos a outros textos fazer o que Timothy Keller chama de mini exposições, expor pequenos textos em pequena quantidade. Mas para começar será este salmo, salmo de número 34. Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX, conta que certa vez ouviu de um irmão: reverendo, o diabo me visitou
perguntou na noite passada. Meio surpreso com a declaração, Spurgeon perguntou: e o que ele queria? Ao que o irmão respondeu: ele me acusou a noite inteira. Me fez lembrar de todos os meus pecados e insistiu que por causa deles eu não era um filho perdoado de Deus. Sinceramente, eu gostaria de dizer que este foi o único senhor a sofrer com coisas do tipo, mas não seria verdade, irmãos. Talvez não sejamos visitados por demônios durante a noite, eu espero que não. Mas nós sabemos que vez por outra somos perturbados por pensamentos do passado. Algumas pessoas, mesmo depois de pedir e receber perdão, ainda se percebem presas ao passado. Simplesmente elas não conseguem se sentir perdoadas. Continuam lembrando, pensando em pecados e faltas que em Cristo já foram resolvidos. Você é assim? Por que ainda somos tão perturbados por um passado culpado, mas perdoado por Deus? O que deveríamos fazer, irmãos, para combater pensamentos e acusações do coração e do diabo? Conselheiro bíblico por nome de Stephen Wyers, um autor ou um dos autores que está no nosso boletim como sugestão de leitura, ele diz o seguinte: nós temos de aprender a arte de praticar a lembrança alegre. Eu concordo com ele, só usaria palavras diferentes. Nós precisamos olhar para trás com alegria. É o que Davi está fazendo neste Salmo de número 34. E eu quero ler com vocês apenas o verso de número 8, conhecidíssimo verso de número 8. Salmo 34, verso 8, na versão que nós adotamos, o texto inspirado registra: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua Palavra, desejando viver de novo o que o salmista cantou há tanto tempo. Queremos nos refugiar em Ti outra vez. Queremos provar mais uma vez que o Senhor é bom. Espírito, toma a Tua palavra e use-a para alcançar os nossos corações. Se necessário for, para nos libertar de pensamentos e acusações sobre o nosso passado. É o que pedimos, em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Se o subtítulo de nossa Bíblia estiver correto, irmãos, Davi está cantando aqui sobre os anos complicados do deserto. Vocês se lembram? De quando ele vivia fugindo de Saul, se escondendo em cavernas e procurando abrigo até entre seus inimigos. Pois bem, é o que temos aqui. E na primeira metade deste salmo do deserto, como explica um comentarista, nós encontramos uma alternação entre testemunho pessoal
e convites para participar do louvor a Deus. De fato, irmãos, Davi está testemunhando, por exemplo, no verso de número 4, quando ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. No verso 6, outra vez, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. São testemunhos. Entre eles nós temos convites à adoração. Verso 3, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exultemos, ou melhor, exaltemos o seu nome. E no verso 8 que lemos, olhando para o passado, o salmista diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Davi está olhando para trás com alegria, irmãos. Está nos dizendo: olha, eu me refugiei no Senhor em tempos de crise, e nele encontrei alegria. Façam vocês o mesmo. Vamos fazer, queridos. Vamos nos refugiar no Senhor nesta manhã ou neste dia. Vamos olhar para trás com alegria. Mas como, Renan, podemos olhar para trás com alegria, a fim de combater pensamentos e acusações que ainda nos perturbam? A partir de 3 textos diferentes, eu quero fazer 3 sugestões diferentes. Para começar, faça uso da palavra de Deus. Vamos abrir, queridos, em Romanos capítulo de número 8. Nós vamos ler os versos 33 e 34. E se você estiver aqui quando eu morrer, diga ao pregador do meu culto fúnebre: este é o parágrafo que eu quero que seja pregado. É o parágrafo da minha vida, irmãos. Pois ele trata da segurança inabalável que temos em Deus, por causa de Cristo. Não sei se você já percebeu, mas John Stott, comentando o texto, nos diz que aqui nós temos 5 perguntas para as quais não há resposta. Falando do parágrafo inteiro, ele escreve: o apóstolo Paulo aqui as lança no espaço, por assim dizer, num espírito de extrema ousadia, desafiando qualquer um e todo mundo, no céu, na terra e até no inferno. Mas ninguém consegue lhe responder. Não há pessoa alguma e absolutamente nada que possa prejudicar aqueles que Deus conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Que segurança nós temos em Cristo, irmãos. O parágrafo inteiro, que vai do 31 ao 39, nos traz 5 perguntas. Os versos 33 e 34 nos apresentam 2 delas. Paulo pergunta, verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Falando da primeira pergunta, quem fará a acusação? Nós podemos dizer que muitas são as vozes que se erguem para nos acusar. Consciência e pensamentos, homens e até o próprio diabo.
Em Apocalipse, ele é chamado de o acusador dos irmãos. É o que ele faz. Nenhuma destas vozes, porém, irmãos, precisa prevalecer contra você. Por que não? De acordo com o que acabamos de ler aqui, Deus mesmo nos escolheu e Ele mesmo nos justificou, irmãos. Todas as acusações, portanto, caem por terra. O juiz de toda glória já bateu o martelo e não voltará mais atrás. Você foi absolvido. Falando da segunda pergunta, quem nos condenará? Poderíamos dizer o mesmo. Nosso próprio coração. Nossos piores críticos, todos os demônios do inferno gostariam de nos condenar, e estes últimos para sempre, mas eles não podem. Por que não? Porque Cristo morreu para receber a condenação que era nossa. Ele pagou por seus pecados e pelos meus. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E isto é prova de que seu sacrifício foi aceito. Está resolvido, meu irmão. Ah, pastor, eu entendo a doutrina, mas nem sempre eu a sinto no coração. Eu sei que está resolvido, mas meu coração me acusa, meus pensamentos me condenam, Satanás se aproveita de minhas fraquezas, eu sei. Mas eles não vão vencer. Porque se permanecemos fracos, mesmo depois de salvos, Jesus continua forte à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele não está à direita de Deus Pai tomando água de coco, irmãos. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você para sempre. Nossa aceitação está garantida, porque para sempre Cristo será nosso mediador. De fato, como colocou Paulo mais cedo neste capítulo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por causa de Cristo, escreve o Dr. Stott, nós podemos desafiar o universo inteiro com todos os seus habitantes, sejam eles homens ou demônios. Quem nos condenará? Não haverá resposta. Que Salvador maravilhoso nós temos, queridos. Vocês não acham? Então me diga, por que é que ainda não nos sentimos perdoados? Mesmo sabendo de tudo que Deus fez por nós em Cristo. Eu tenho para mim que é porque nós ouvimos demais ao que não deveríamos ouvir. Nosso coração. Damos muita atenção ao que não deveria receber tanta atenção assim. Nossos sentimentos. Depois de confessar pecados diante do Senhor, a pergunta mais importante a fazer não é como me sinto. A pergunta mais importante a fazer é: qual é a minha posição diante de Deus? Independentemente de como eu me sinto. Segundo o que lemos, por causa de Cristo, nós somos justificados. Fomos perdoados e absolvidos para sempre.
Não deveríamos, portanto, parar em nós mesmos. Nossa obediência ou desobediência. Você não pode parar nos próprios pecados. Nossos olhos precisam fitar o Salvador maravilhoso que temos, irmãos. Mas como fazê-lo? Como fitamos Cristo e desprezamos o coração enganoso que temos? Quando estamos sob ataque do próprio coração ou do diabo, nós precisamos contra-atacar, usando a palavra de Deus, que segundo Paulo aos Efésios, é a espada do Espírito. Você não pode ouvir passivamente seu coração enganoso. Não deve concordar com as sugestões de seus sentimentos, não. Coração e mente precisam ser atacados com as verdades da palavra de Deus. É o que fazemos, por exemplo, quando ceiamos. É a palavra de Deus ilustrada, é o Evangelho de Cristo lembrado. Quando participando da ceia, o que vamos fazer em algumas semanas, nossos olhos não podem fitar os próprios pecados, ou os nossos pecados somente, irmãos. Nossos olhos precisam fitar o sangue do Cordeiro de Deus. Não estamos na presença de Deus porque somos os melhores homens e mulheres do mundo, nós não somos. Não estamos adorando um Deus santo porque somos capazes, ou porque não temos pecados, claro que não. Nós estamos na presença de Deus porque o sangue de Cristo nos abriu o acesso. Da próxima vez que ceiar, use-a como espada do Espírito para contra-atacar seu coração. Além dela, escolha bem o que você vai cantar durante a semana. Poucas coisas nos influenciam mais do que as músicas que cantamos. E, irmãos, vocês sabem, não há nada de errado em ouvir músicas boas músicas, mesmo que não sejam de cristãos. Mas tem um detalhe que você não pode esquecer. Raramente não cristãos, por mais agradáveis que sejam as músicas, raramente eles nos falarão do nosso Deus. Quase nunca eles vão tocar ou destacar o que Cristo fez por nós na cruz. Então, enquanto trabalha, não só escute aquele seu cantor favorito de MPB, escute alguém que vai lhe cantar a palavra de Deus, meu irmão. E aqui a gente precisa de algum cuidado. Eu não estou sugerindo apenas escute música cristã. É música cristã que eu estou falando, mas se lembre, nem toda música cristã é genuinamente cristã. Nem toda música dita cristã fala da glória de Deus, ou está centrada em Cristo. Muitas músicas falam dos homens, e de quão maravilhoso nós somos, de quão poderosa você é. Você precisa escolher bem. Eu e vocês precisamos ouvir a palavra de Deus cantada durante a semana. E é óbvio, irmãos, nós precisamos estudar esta palavra. Como é que você vai usá-la como espada se você nem a conhece? Como vai contra-atacar seus sentimentos se você não tem bala na agulha, meu irmão? Se lhe falta munição bíblica. O Dr. Michael Horton, em um excelente livro que eu ganhei de uma irmã da igreja, Simplesmente Crente, traz uma analogia interessante, irmãos.
Ele diz que nós nunca vamos amadurecer em Cristo, levando a vida cristã de jet ski. Ninguém que quer conhecer as profundezas do mar pode ficar andando de jet ski. Você precisa saltar dele e mergulhar. Ele diz, não dá para crescer em Cristo navegando no Face, postando no Instagram e lendo apenas tweets, frases. Você não vai crescer. Para crescer em Cristo, você precisa desligar a televisão. Em vez de assistir 10 séries, assistir uma. Se afastar do celular. Colocar hobbies para depois. Voltar para casa mais cedo, depois do trabalho. Reaprender a ler livro. Qual é esse problema que temos, irmãos? Por que temos que ter atividade todos os dias da semana? E por que você tem que se dar ao entretenimento todos os dias da semana? Diga não a algumas coisas que são boas nesta vida, para desfrutar de Deus que é incomparavelmente melhor. Só vamos crescer assim, irmãos. Tem gente que entra ano, sai ano, décadas. E tem um detalhe. Nós precisamos estudar a palavra também para memorizá-la. A gente fazia isso mais vezes, especialmente enquanto crianças. Por que paramos, gente? Escrevendo aos Efésios, Paulo nos diz que nós precisamos nos vestir da armadura de Deus, para resistir às ciladas do inimigo, para nos manter de pé no dia mau. Todo mundo tem. Às vezes você vai ser assaltado pelo diabo dirigindo o carro, não tem como pegar a Bíblia, não tem como ligar para o irmão. Ou enquanto está numa reunião de trabalho, um pensamento pecaminoso vai lhe tentar. Não dá para pedir para sair. Ouvindo um diagnóstico médico, seu coração pode ser tomado por incredulidade. E às vezes você não tem Bíblia para abrir. Mas se você tem Bíblia memorizada, você pode estourar os pensamentos pecaminosos na força do Espírito, com a espada do Espírito. Nós precisamos fazer uso desta palavra, irmãos. Em segundo lugar, ou uma segunda sugestão para aqueles que querem olhar para trás com mais alegria, eu poderia dizer o seguinte: não pare nos pecados do passado. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Estudiosos nos dizem que a porção que vai do verso 2 ao verso 9 deste capítulo pode ser dividida em duas partes. A primeira delas, versos 2 e 3, falam de uma exortação específica que é feita para duas irmãs da igreja de Filipos que estavam em conflito. A segunda parte, que vai do verso 4 ao verso 9, trata de como os filipenses deveriam viver em meio às perseguições que enfrentavam. Depois de falar sobre alegria no Senhor, de deixar de lado a ansiedade
e de viver com a paz de Cristo no coração. Paulo conclui esta sessão com os versos 8 e 9, que registram o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Duas ações são dominantes nestes dois versos: pensar e praticar o que aprendeu. Os filipenses não podiam pensar de qualquer jeito, ou não deveriam fazer. Não podiam entregar a mente a qualquer tipo de pensamento. Para viver em meio às perseguições e lutas da vida, Paulo diz: escolham o melhor. Resolvam pensar no melhor. E João Calvino, comentando o texto, diz: esta é a ordem mesmo. Pensar precede o agir. Meditação vem antes da ação. Pensem bem. E depois pratiquem o que vocês aprenderam. E se está difícil perceber exemplos à sua volta, Paulo diz: lembrem-se de mim. Pratiquem o que vocês aprenderam e receberam de mim. Pratiquem o que vocês ouviram e viram em mim. Se assim for, o Deus da paz estará com vocês. Esta promessa foi dita antes, ao final do verso de número 7. Alegrem-se no Senhor, se afastem da ansiedade mundana, vivam em ação de graças e louvor a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês. É o que temos aqui de novo. Escolham bem no que pensar. Levem a sério a prática da vida cristã. E o Deus da paz estará com vocês. Não é o que queremos, gente. Não gostaríamos de desfrutar desta paz que excede todo o entendimento em tempos de crise? Não falamos uns para os outros que gostaríamos de ter mais comunhão com Deus? Por que não temos? O que é que acontece? Ou voltando ao nosso tema, porque mesmo depois de perdoados ainda somos tão perturbados por pecados passados. O mesmo conselheiro que eu citei antes, escreve em seu livro: como porcos que amam revolver-se na lama. Nós amamos reviver pecados e faltas na mente. Ah, Renan, como é que eu posso ser responsabilizado pelo que eu estou pensando? Eu não tenho poder para pará-los. Meu irmão, você acabou de ler. Escolham bem no que pensar. Os pensamentos não têm vida própria. Não são autônomos. É você quem deve escolher no que pensar. Se não conseguimos fazê-lo, se ainda estamos presos na lama de pecados passados, tem alguma coisa errada fora do lugar. O que é, Renan? Eu não conseguiria precisar, eu posso apontar alternativas. Uma delas, a ausência de arrependimento genuíno. Vocês sabem que arrependimento é dar meia volta.
é andar na direção oposta do pecado. Aqui e na prática. Mas nem sempre é o que vivemos, irmãos. Do lado de fora estamos tristes. Mas como disse Paulo em 2 aos Coríntios, às vezes nossa tristeza não é piedosa, é mundana. Não estamos tão tristes porque ofendemos a Deus ou ao próximo. Estamos tristes porque fomos pegos, expostos. Porque agora seremos punidos e impedidos de continuar pecando. Pessoas assim revolvem-se no passado. Cogitam-no na mente e pensam em voltar aos pecados passados. Esta é a questão. Se você pudesse voltar atrás para cometer os mesmos pecados sobre os quais tem pensado, você o faria? Se a sua resposta é sim, provavelmente você ainda não se arrependeu genuinamente. Não saia daqui sem clamar a Deus por verdadeiro arrependimento, por olhos abertos para contemplar o peso da glória de Deus, o valor de sua santidade. Irmãos, Deus leva pecado a sério. Não deveríamos tratá-lo como algo normal, pequeno, corriqueiro. Pecar contra Deus é sério. Talvez não seja ausência de arrependimento, pode ser temor dos homens. Você sabe, nós paramos nos pecados passados às vezes porque temos medo das pessoas que nos cercam. E disse o sábio Salomão em Provérbios: temor dos homens é como uma armadilha. A armadilha do ídolo da aprovação humana. Em vez de olhar para o Deus que lhe perdoou em Cristo, você vive olhando à sua volta e se perguntando: será que Ele sabe? O que será que andam dizendo de mim? Irmão, você não precisa andar assim na vida cristã, não. Não tem ninguém aqui nessa igreja melhor do que você. Somos todos pecadores caídos, salvos somente pela graça de Deus. E tem outra coisa. Paulo disse aos romanos naquele parágrafo da minha vida: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que homens montem seus exércitos, que os demônios do inferno se juntem a eles, mas que todos saibam, se estamos em Cristo, irmãos, Deus é por nós nesta batalha, fomos perdoados no Senhor. Você não precisa fugir dos homens, da igreja, mudar-se de cidade, irmão. Deus é por você. Mas talvez você esteja parado na lama do pecado passado, porque simplesmente você tem relutância no coração para abandoná-lo. Nós todos conhecemos o verso de Salomão: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Geralmente a gente fala dessa primeira parte, confissão. Mas a confissão precisa ser acompanhada de abandono. Tem gente que confessa, mas não larga. E se este é o seu caso, lembre-se da imagem drástica que Jesus pintou no Sermão do Monte sobre o pecado. Se o teu olho direito te faz pecar, jovem, arranque-o fora
Se a tua mão direita te faz pecar, homem ou mulher de Deus, corte-a fora. Não dá para brincar com o pecado. Se queremos abandoná-lo, nós precisamos tomar medidas sérias, claras e às vezes drásticas. Já fez isso? Já fiz, pastor. Então por que você ainda está parado na lama do pecado passado? Talvez seja resquício de religião pagã. Todos nós viemos de algum contexto assim, do tipo que tem penitência para pagar. Conhece gente assim? Que vive se autopunindo por causa de pecados passados. Será que um crente salvo pela graça deveria fazer o mesmo? Deveria viver se martirizando, se autoflagelando, emocionalmente por causa de pecados passados? Paulo tinha um monte, irmãos. Escrevendo a Timóteo, ele disse: eu sou o pior dos pecadores. Mas eu vivo para o louvor do Rei eterno, invisível e imortal. A Ele sejam honra e glória para sempre. Nós não precisamos pagar penitências para ser absolvidos por Deus. Nós deveríamos louvar o Deus que em Cristo nos perdoou de todos os pecados. E uma última sugestão, irmãos. Além de usar a palavra e de não parar nos pecados do passado, eu e vocês precisamos viver a fonte da alegria continuamente. João capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo de número 4, texto conhecidíssimo, e por isso eu vou parafrasear boa parte dele, dando destaque a 1 ou 2 versos, mas se quiser, medite nesse texto ao longo deste dia. E enquanto você folheia a Bíblia, me permita dizer o seguinte: pessoas que estão dormindo espiritualmente, às vezes precisam de um choque. E é o que Jesus faz aqui, com esta mulher que chamamos de a mulher samaritana, para levá-la à fonte da alegria espiritual. Jesus a assusta com coisas de seu passado. Vocês conhecem a história. Jesus entra em Samaria e senta à beira do poço de Jacó. Pede água àquela mulher e ela hesita, porque havia inimizade centenária entre os dois povos. Os judeus eram puros, os samaritanos eram misturados. Haviam rejeitado no passado boa parte do Antigo Testamento e adoravam de seu jeito. Os judeus os desprezavam. Ela hesita, mas Jesus lhe disse: se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva para beber. Mas Senhor, tu não tens nada para tirar água deste poço. Será que és maior do que o nosso pai Jacó, que deste poço tirou água para os seus e para os seus animais? Se beberes desta água do poço de Jacó de novo, tu vai ter sede, mulher. Mas se tu beberes da água que eu tenho para dar, nunca mais terás sede, pois dentro de você nascerá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ela não disse aleluia como eu e você estamos dizendo. Ela não entendeu nada.
Ela ficou limitada aos sentidos da vida, por isso disse: Senhor, então me dá desta água. Não para matar minha sede espiritual, mas para que eu não tenha que voltar para tirar a água de novo. Ela tinha dificuldade para compreender, irmãos. Eu e vocês também temos. E por vezes nós desistimos de pessoas que não respondem de primeira. Mas esse menino não entende. Essa menina não aprende. Esse meu amigo de trabalho, eu já preguei. Bem, essa mulher não entendeu. Mas Jesus permaneceu ali. Ele insistiu. E para chegar ao seu coração da maneira mais rápida, ele tomou o caminho de uma ferida do passado. Você quer água? Sim, eu quero água. Então, verso de número 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Algumas pessoas se chocam com essa fala de Jesus. Mas por que Jesus fez isso com esta mulher? A expôs, descortinou sua vida, por amor. Jesus queria levar esta mulher à fonte da alegria, irmãos. Só que havia impedimentos. O caminho estava bloqueado por pecados. Mas ela, querendo se esquivar de uma conversa séria e dolorosa, pulou dos casamentos para a adoração. Sim, Senhor, é verdade que eu já tive esses casamentos, mas me diga uma coisa: onde é que a gente deve adorar mesmo? Os samaritanos adoram neste monte, mas os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Ela não sabia. Mas ela chegou exatamente onde Jesus queria. Porque de fato o problema dela, irmãos, era litúrgico. Ela tinha um problema de adoração. Seus 5 maridos, e contando, sinalizam o tamanho de sua sede por alegria, mas ao mesmo tempo revelam o tamanho do vazio de seu coração. O problema dela não era com o local da adoração. O problema dela era a quem ela adorava. O problema dela, irmãos, era o pecado de seu coração. Este é o nosso problema. Por causa do pecado, nós temos vivido tempo demais à beira de fontes fracas que não realizam. Esperamos demais de pessoas, experiências e coisas que não podem, por natureza, corresponder. Como disse C.S. Lewis, em um dos melhores textos que eu li dele, O Peso da Glória. Nosso problema não é que desejamos demais. Nosso problema é que nós nos contentamos com muito pouco. Nos contentamos com fontes rachadas e fracas. Estamos brincando com falsos deuses o tempo todo. E esperando plena realização deles. Não vai acontecer, meu amigo. Pode seguir de relacionamento a relacionamento, de comida a comida, de viagem a viagem, de trabalho a trabalho, de salário a salário. Não vai acontecer. Nossa salvação, sua salvação é se voltar destas fontes fracas para a fonte forte e inesgotável de Deus. Renan, eu quero, mas onde ela está? Não é uma questão de localização, é uma questão de relacionamento.
Ao final deste diálogo, a mulher, querendo encerrá-lo, disse: Jesus, nós esperamos o Messias tanto quanto os judeus. Quando ele chegar, ele vai nos explicar tudo. Jesus a chocou. Mas eu sou este Messias. Em algum momento da sua vida, você vai ter que lidar com as declarações assustadoras e exclusivistas de Jesus. Você não pode se contentar com o Jesus popular que aprendeu na família às vezes. Não pode tratá-lo meramente como um professor de religião, ou como um ser humano mais elevado, ou como um personagem histórico que marcou o mundo. Isso é pouco para ele. Leia os 4 evangelhos e você vai ouvir de Jesus. Ele se diz o Salvador prometido do Antigo Testamento. O ser que tinha uma relação com o Pai. Eu e o Pai somos um. O homem que podia se apropriar da frase do Deus que libertou os hebreus do Egito: eu sou. Ele é Deus encarnado, amigo. O Rei de toda glória que veio libertar súditos. E ele não veio estragar sua alegria. Ele veio levá-lo à verdadeira alegria. Não é assim: olha, vocês estão nadando de alegria e eu vou acabar com a festa. Não! Vocês estão brincando com pouca alegria. Alegria que passa, que acaba e que vai condená-los ao inferno. Eu tenho alegria para toda a eternidade. Será que você quer isso? Será que você consegue se livrar destes falsos e fracos deuses a quem anda adorando? Já contei essa história trocentas vezes, mas eu vou fazer de novo. Pai e filho caminhavam na praia catando conchinhas, quando de repente surgiu uma estrela do mar maravilhosa. Conversávamos sobre isso, Felipe. As coisas boas daquele irmão. Pai e filho olharam para a estrela e se maravilharam. O pai perguntou para o menino: filho, você quer segurá-la? Claro, pai, que eu quero. Mas o menino hesitava. E o pai pensou: ele deve estar com medo. Vamos, filho, pegue a estrela. Não era medo, o menino explicou: pai, eu não consigo. Minhas mãos estão cheias de conchas. As nossas também. Estamos adorando falsos deuses. Dinheiro, poder, visibilidade, família, trabalho, sexo, comida, bebida. Esperamos demais dessas coisas, são salvadores existenciais. Você precisa deixá-las cair, para então desfrutar da melhor dádiva de Deus. Sabe qual é? Não é saúde, não é longevidade, não é dinheiro, é o próprio Deus. Jesus veio para levar aquela mulher samaritana à fonte da alegria eterna. Veio para nos conduzir em glória para a mesma fonte. Mas não é assim do tipo: venham, entrem agora. Não, ele pagou um alto preço para isso, irmãos. Ele abriu o caminho saindo. Ele nos deu vida morrendo. Ele nos livrou da condenação, assumindo-a. Ele nos perdoou, comprando-nos com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Você quer alegria eterna? Pela fé, abrace o Salvador
Jesus Cristo nesta manhã. E depois, Renan, como é que vivemos o resto dos nossos dias? Desfrutando desta relação. Jesus disse para a mulher que estava preocupada com o local da adoração: não se preocupe com isso. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus como, irmãos? Em espírito e em verdade. Eu sei que há muitos comentários sobre o texto, mas um dos melhores que eu encontrei foi o do pastor John Piper, num dos melhores livros que eu li dele há muito tempo, Teologia da Alegria. Hoje em dia ele é publicado pelo título Buscando a Deus? Em Busca de Deus. Em Busca de Deus. É a tese de ministério do pastor Piper. E em um capítulo sobre adoração, ele comenta este texto dizendo o seguinte: as palavras espírito e verdade correspondem ao como e ao quem da adoração. Adorar em espírito é o contrário do formalismo e do tradicionalismo vazios. Adorar em verdade é o oposto da adoração baseada em um entendimento inadequado de Deus. A adoração precisa ter mente e coração, pensamento e emoção. Verdade sem emoção produz ortodoxia morta, uma igreja cheia de admiradores artificiais. Emoção sem verdade produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais. A verdadeira adoração, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina saudável. Afeições fortes por Deus, arraigadas na verdade, são os ossos e a medula da adoração bíblica. Eu acho que ele acertou em cheio, irmãos. O que temos são estes extremos hoje em dia. Pessoas com muita verdade na mente, sem nenhum envolvimento emocional com Deus. Sabem muito, mas quando se reúnem para adorar, por exemplo, na igreja, fazem-no de maneira artificial, mecânica. Sem lágrimas, sem alegria, sem contrição verdadeira, sem espanto, sem ser tomado pela maravilha que é estar em uma relação com Deus Trino. Tem gente assim, mas também tem gente que é tomada de emoção. Os cultos são uma festa de emoção, sem nenhuma verdade na mente. Essas pessoas não são artificiais, elas são, digamos que, íntegras no que querem fazer, mas elas são superficiais. Poderiam adorar infinitamente melhor, caso conhecessem a Deus profundamente. Nós precisamos viver a fonte da alegria do Evangelho, irmãos. Se queremos vencer essas coisas do passado que ainda nos perturbam, nós precisamos viver com a Bíblia aberta e com o coração queimando de amor por Cristo. À medida que você o ouve aqui, à medida que você o encontra nas páginas da Escritura, sua visão se alarga, seu coração cresce em amor e paixão por Deus. É o que precisa acontecer. E à medida que nós nos encantamos com Cristo, com o que Ele fez por nós, desencantamos com o mundo e com as coisas que ainda nos perturbam no mundo. Era como vivia aquele senhor da introdução. Se lembram dele?
Depois de ouvir sobre as acusações do diabo, Spurgeon lhe perguntou: mas meu irmão, como foi que você resolveu a questão? Ele disse: pastor, eu concordei com ele sobre os meus pecados, eu sou mesmo um pecador desgraçado. Mas em dado momento, eu me lembrei de Cristo e falei de Cristo para o diabo. Você tem problema com minha salvação? Faça o seguinte: discuta com o meu Salvador. Foi decisão dele, obra de seu Filho amado. Era o que a gente deveria fazer. Que eu sou pecador, ninguém precisa ter dúvida. Que você nada merece, eu sei. Mas a questão, irmãos, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos predestinou em amor para sermos adotados em sua família como filhos. Nos enviou o seu Filho amado para tomar nosso lugar na cruz do Calvário, e no tempo dele nos deu o seu Espírito, que nos deu nova vida, abrindo os nossos olhos para a sua glória. Sim, eu sou pecador, serei assim até o último dia de vida, mas eu sou salvo e perdoado por causa de Cristo Jesus. Você também. Quando for perturbado, faça uso da espada do Espírito. Não pare nos pecados, volte-se para o Evangelho. Vivamos a fonte da alegria de Cristo. Curve a sua cabeça e, em resposta àquilo que você ouviu, faça uma breve oração, por favor. Senhor, não existe canção que honre o peso da tua glória. Palavras não podem expressar quão grande é a tua beleza. Tu és incomparável, Jesus, te amamos, te adoramos, incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor. Não há pecador além da tua infinita misericórdia. Como posso te agradecer por tão grande amor que tens por mim? Tu és incomparável, Jesus, te amamos, te adoramos, incomparável.
Jesus, te amamos, te adoramos, incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor. Fiquemos de pé e cantemos a Ele. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Ele é tudo que temos. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tu és incomparável. Tu és incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, pregada aqui para nós. Nós te agradecemos pela iluminação do teu Espírito, através da qual podemos compreender a revelação. Nós te agradecemos ainda mais, ó Deus, pela obra santificadora do teu Espírito em nossas vidas, pela qual nós podemos não apenas compreender, mas também podemos submeter a nossa vida àquilo que a tua palavra requer de nós. Nessa manhã, ó Deus, em resposta ao que ouvimos, tudo que nós podemos, ó Deus, fazer é reconhecer que verdadeiramente, sem Ti, nós nada podemos fazer. E que, para que nós possamos administrar o nosso passado de uma forma bíblica, nós somos completamente dependentes da atuação do Teu Espírito em nossas vidas. Pedimos-te, ó Deus, que pela Tua graça, o Senhor nos ajude a lidar com as nossas experiências dolorosas, a lidar, ó Deus, com as nossas memórias tristes, a lidar, ó Deus, com as dores do passado de uma forma redimida. Amém. Que possamos lembrar de tudo isso, ó Deus, pelas lentes da cruz. Que possamos olhar para tudo isso, Deus, com a certeza de que nós somos amados por Ti. Que não houve um dia sequer das nossas vidas, não houve um minuto sequer das nossas vidas, que o Senhor não estivesse ao nosso lado. Ainda, Deus, que tenhamos vivido dias difíceis, mas o Senhor sempre esteve conosco, que nós possamos ter essa perspectiva bíblica do passado. Amém. Pedimos-te também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a administrar a culpa, o fardo do nosso pecado, o peso, ó Deus, de experiências pecaminosas. Que também, ó Deus, possamos viver isso à luz do Evangelho. Sim, Senhor. Se o Teu Espírito Santo já nos convenceu que nós somos vis pecadores, que esse mesmo Espírito nos convença que nós fomos plenamente perdoados por Deus. Amém. Faz isso. Ó Deus, se sabemos, ó Deus, que nós Te rejeitamos, que nós nos desviamos do Senhor, que o Teu Espírito também nos ajude a compreender e traga ao nosso coração a certeza de que nós fomos adotados por Deus,
que nós somos bem-vindos em Sua presença e que nós somos plenamente aceitos por causa daquilo que Cristo fez por nós. Sim, Senhor. E que a culpa, Deus, não nos esmague, Deus, mas que ela nos leve a Te render graças. Que as nossas experiências pecaminosas nos levem diariamente a Te agradecer por tão grande salvação que nos alcançou. Amém. Ó Deus, nos ajuda a olhar para toda a nossa vida, passado, presente e futuro, e a ver graça em tudo. Sim. A ver a Tua bondade em tudo, a ver a Tua misericórdia em todos os momentos da nossa vida. E que vivamos, ó Deus, na certeza de que o Senhor cuida de nós. Deus, abençoe a semana que teremos pela frente. Que esse momento de culto dominical não seja o único instante em que nós vamos parar para ouvir a Tua voz, mas que ao longo de toda a semana, Pai, possamos continuar dando ouvidos às preciosas promessas do Evangelho e continuemos, ó Deus, então aquecendo o nosso coração com as Tuas palavras de amor e de graça. Amém. Abençoa-nos, ó Pai, livra-nos do mal e dá-nos a graça de perseverar na Tua presença. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos receber agora, irmãos, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que as consolações, a comunhão, o poder e a santificação do Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Nós vamos sair uma fila por vez e eu peço que Anderson espere só um minutinho. Eu e o reverendo André estaremos ali à porta da igreja para nos despedir dos irmãos.